Bem-vindos a mais uma gravação, ao 20º Primalcast. E hoje nós estamos recebendo o Dr. Eurípides e a Bruna da Biome. E, enfim, sejam bem-vindos, Bruna e Dr. Eurípides. Obrigada aí pela disponibilidade de estar conversando com a gente para trazer esse assunto que é importante, né? Sobre microbiota e o quanto a microbiota faz, né, uma diferença aí para a performance do atleta. Então, muito obrigada, Bruna, pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês, participar dessa conversa, de fato trazer a importância da microbiota realmente, né, para as pessoas, tanto os que conhecem, os que não conhecem, né. É realmente um grande prazer em nome da Biome Hub estar participando aqui junto com vocês. Obrigada, Bruna. Doutor Eurípides, mais uma vez aqui com a gente. Valeu, obrigada, né? Você está aí com a família, de férias. Agradeço muito pelo seu tempo aqui de estar conversando um pouquinho sobre esse tema também importante para você estar dividindo aí com o pessoal. Boa noite, eu que agradeço. E sempre que vocês chamam, sabe que eu vou dar um jeito e vocês são família já. A gente sabe, doutor Eurípides, você vai longe. Você vai muito longe quando a gente solicita. Isso aí a gente sabe. Alessandro Medeiros, boa noite para você. Boa noite, Letícia. Boa noite, doutor Eurípides. Boa noite, Bruna, nutricionista Bruna da Biome Hub, uma empresa que nos apoiou aí nos estudos aí, fantástico. Obrigado pelo apoio. E bem-vindo aí todo mundo a uma live aí que acredito que vai fazer uma diferença aí na vida de pessoas comuns e atletas, né? Exato. Uma coisa nova que está surgindo, acredito, né, Bruna? E o doutor Eurípides pode confirmar isso. Alguns estudos ainda estão surgindo, mas quer dizer que nós estamos na vanguarda aí, né? Boa noite a todos, vamos lá. Bola para frente. Bom, gostaria de lembrar que essa live, além de estar sendo transmitida aqui pelo nosso YouTube, também está sendo transmitida pelo YouTube da Biome Hub. Então, ou seja, vai ficar salvo nessas duas plataformas e também está sendo transmitido aqui pelo nosso Instagram. Bom, antes da gente iniciar, eu queria falar do nosso apoiador, né, que é a Beef Performance, que são suplementos para atletas, que são suplementos de baixo carboidrato para todos os atletas que fazem low carb, cetogênica e dieta carnívora. Também falar das matrículas para a nossa comunidade, a comunidade Primal Endurance, que é uma comunidade que reúne aí pessoas que estão interessadas em saber sobre alimentação ancestral, endurance e também tem muita tecnologia. Bom, também gostaríamos de falar sobre a nossa rifa. O Alessandro, ele foi selecionado entre os poucos atletas, né, os 30 melhores atletas de Ultraman do mundo. E em novembro, nós, né, se Deus quiser, vamos para o Mundial do Havaí, de Ultraman no Havaí. Mas a gente precisa da ajuda de vocês para estar participando desse Mundial. Então, a gente fez uma rifa para, né, que a gente ganha assim esse dinheiro para ser utilizado para essa prova. Cada rifa tem um custo de R$10 e para vocês adquirirem a rifa é só ir no link da nossa bio, tá? Tanto na minha bio lá no Instagram, quanto na bio do Alessandro, quanto na bio da Primal. Vocês podem adquirir quantas rifas vocês quiserem e isso vai estar nos ajudando bastante aí para esse Mundial. Bom, deixa eu dar um oi aqui para o pessoal antes da gente começar. O Luke Gear, sempre presente aqui nas nossas lives, colocou aqui boa noite. O Denilson também chegou aqui, boa noite. A Regina também colocou aqui boa noite a todos. E Dona Carmen Medeiros, sempre presente, Doutora... fã número 1. Fã número 1 de Alessandro já colocou. Doutora aqui. Regina Nogueira, top. Doutora Regina, sempre também aqui junto com a gente. E queria chamar o pessoal que está aqui no Instagram para vir
para o YouTube, que a gente já vai começar. O canal de vídeo, senão... Para o canal, o Alessandro, não, tô falando, não pode falar o nome, senão não vai chegar para vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Bruna, antes da gente começar, né, a trazer um pouco do que a gente vai trazer do nosso conteúdo, eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que é a Biome Hub, para as pessoas saberem, né, o que a empresa de vocês fazem, que não é só a parte da microbiota intestinal, né, tem outros testes também que são realizados, outros exames que são realizados, então eu queria que você falasse um pouquinho, né, da empresa. Com certeza. Letícia, mais uma vez, obrigada, né? Obrigada a todos pelo convite. É uma honra estar aqui junto com vocês. Eu sou nutricionista, eu faço parte aqui do time comercial e técnico da Biome Hub. A Biome Hub nasceu com o intuito, né, de deixar a medicina de precisão acessível a todos. Então, nós somos um laboratório de biotecnologia, onde temos o foco em saúde humana e microbiomas. Então, hoje a gente tem o exame da microbiota intestinal, que é o probiome. Ele é um exame laboratorial que vai fazer análise das bactérias que estão compondo a microbiota intestinal, o intestino grosso, onde, através desse sequenciamento, a gente consegue ver toda a colonização de bactérias que está, né, presente nessa microbiota, nesse intestino. Então, hoje a gente tem o exame da microbiota intestinal e o da microbiota vaginal. Não sei, já podemos começar? Como é que Claro. acha? Vamos lá, né, Bruna? A gente vai trazer esse tema, né? Que é o tema que a gente fez o exame do Alessandro, né? E a gente teve um resultado surpreendente. Então, pessoal, a gente só vai falar dos resultados do exame do Alessandro no final dessa live. Então, ou seja, se vocês quiserem saber o resultado desse exame, que foi um exame sensacional que ele fez, vocês fiquem até o final, porque vai valer muito a pena. Mas, enfim, né? Antes da gente começar a falar desse tema da microbiota, a Biome nos presenteou aí com esse exame para o Alessandro fazer antes do Ironman, em maio, né? O Alessandro fez esse exame e, né, vale lembrar que esses laudos, né, que são realizados, eles são individuais. Então, assim, a gente quer trazer um pouco dessa importância da microbiota e trazer um pouco do que o Alessandro teve ali de resultado, mas mostrar muito mais, né, que cada um, né, que esse exame é algo muito individual, que cada um vai ter uma resposta diferente, né? Não é porque às vezes é carnívoro que vai ter o mesmo resultado do Alessandro. Esse foi o resultado que ele teve. Inclusive, a gente estava até discutindo, né, na nossa reunião que a gente fez, que, né, sobre o exame genético que o Alessandro fez, né? Ele tem uma alta absorção ali de proteína, então a dieta carnívora para ele faz muito sentido, e aí a gente está, né, juntando todos esses exames, tanto da genética, né, quanto esse da microbiota, e a gente está tendo resultados fantásticos, porque a dieta carnívora, ela casou ali com o Alessandro, é o que mais dá certo ali, inclusive também até ele fez testes genéticos para o esporte também, que indica, né, melhores resultados ali com o esporte de endurance. Então, ou seja, tudo tá caminhando para algo muito específico para ele, né? Então, isso é bom a gente deixar aqui explicado, né? E é importante também falar que o Alessandro não começou na dieta carnívora de uma vez, ele passou por um processo até chegar na dieta carnívora. Então, há 2 anos, quase 3 anos, talvez, né, Alessandro? A gente começou já com um trabalho nutricional, então ele veio de uma dieta paleo, depois ele passou por uma low carb, depois ele passou pela cetogênica e, por fim, se encontrou na dieta carnívora, né? Então, ele se adequou a essa alimentação, que é uma alimentação baseada em alimentos de origem animal, né? Quando a gente fala em dieta carnívora, a gente precisa entender que não é só carne vermelha, né? Ou seja, são todos os alimentos de origem animal, então todos os tipos de carnes, alguns lácteos, ovos, as vísceras, né? Então, ou seja, tudo que é de origem animal
é a alimentação do Alessandro hoje, porque, né, foi uma alimentação que ele mais se adequou, né? E a gente gosta de trazer sempre né, a gente levanta a bandeira da comida de verdade, o quanto é importante uma alimentação natural, sem industrializado. Então, essa é a nossa, é o que a gente traz, e a gente sempre bate nessa tecla para as pessoas entenderem, né, que a gente tem um leque de opções, né, e que a dieta carnívora para o Alessandro foi a que ele mais se adequou e a que mais dá certo geneticamente para ele também. E é importante também, Alessandro, você contar um pouquinho de como que é o seu treinamento, né? Como que é ser um Ultraman, como é que é um treino de Ultraman, para as pessoas também começarem a entender do motivo que a microbiota ela vai ter um benefício muito grande aí nessa performance. Então, conta um pouquinho para a gente, Alessandro, dos seus treinos, né? Como que você treina para fazer uma prova de Ultraman? Legal. É importante falar que quando você se torna um atleta de endurance, né, você tem que ter uma história aí, né? Então, como você não vai... eu quero correr hoje. Você não vai correr 42 quilômetros numa maratona, se inscrever. E muita gente faz isso, né? Mas tá errado. E já vai correr uma maratona. Então, a ideia de correr 5, 10, 20, meia maratona, até chegar a uma maratona, é o mais recomendado. Então, eu tenho muitos anos no esporte de longa duração, de endurance, que a gente chama, né? Então, os treinamentos, eles são ciclos de treinamento para uma prova final, né? Então, a gente começa com a base, depois a gente vai aumentando o volume, intensidade, depois a gente diminui isso próximo da prova. Basicamente, são treinamentos longos, exaustivos, né? Em 2 períodos que eu treino. O Ultraman é uma prova de ultra triatlon, é um triatlon de longa distância, então a gente tem a natação, a bicicleta e a corrida. Então, ele flutua bastante o treinamento, né? Tem vezes que eu aumento o volume, diminuo a intensidade, enfim, é bem específico, né? Não dá para falar numa live só. Mas a questão do endurance, hoje em dia, antigamente, era mais para os mais velhos, né? O atleta mais velho, ele era um cara de endurance, né? Que a gente chamava. Mas hoje em dia tem as pessoas mais novas que já estão fazendo performances incríveis no esporte de endurance, né? Então, está mudando um pouco essas características, né? Mas basicamente é isso, né? O esporte de endurance passa de 2 horas de atividade física, já é considerado um esporte de endurance, né? Exato. Bom, então vamos entrar no nosso tema, e aí eu queria chamar um pouquinho o Dr. Eurípides para falar um pouco da importância da saúde intestinal para o indivíduo, né? Então, de uma forma geral, Dr. Eurípides, qual é a importância da gente ter a saúde intestinal em dia, de estar tudo ok para a nossa saúde geral? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ok. Joia. O pessoal do YouTube, do Instagram, está reclamando de eco, então vem para o YouTube, pessoal, que lá tá. Vem embora para cá. Aqui, se tiver com eco, vem para cá para o YouTube. Então vamos lá. A saúde intestinal é importante para qualquer indivíduo, seja ele atleta de performance ou não. Então, essa busca por essa saúde intestinal passa, um dos pilares é a atividade física. Então, sedentarismo, né, a gente fala que é uma curva em U invertido. Sedentarismo péssimo, né? E isso que o Alessandro falou também, o excesso, para quem não está preparado, também é péssimo, né? Para microbiota daquela pessoa, né? A pessoa não se preparou para chegar a esse extremo, né? A microbiota do Alessandro foi se adaptando à medida que ele foi progredindo aí no esporte e ele acabou encontrando o equilíbrio perfeito para ter performance, porque conforme a Bruna vai falar para a gente mais para frente, algumas filos bacterianos aí nos ajudam em performance. E para um atleta igual ao Alessandro, segundos faz diferença. Então, se eu estou com meu intestino inflamado, né, intestino permeável, que seja porque o atleta
querendo ou não, tem um grau de intestino permeável, isso não tem conversa, né, que todos sabem que tem. Dependendo do grau, isso pode prejudicar aqueles segundos a mais ou a menos que ele tem para tirar a diferença. Então, exercício extenuante tem o outro porém da questão da longevidade, que a maioria dos atletas hoje em dia, né, no termo deles, né, quebram a partir de uma determinada idade e não segue mais, não tem como ter performance mais, tem vida útil. Então, aliando a ciência, que é o que a Bruna veio mostrar para a gente, com a genética, com um preparo bem feito, o Alessandro é o cisne negro de várias outras coisas, mas ele também quer mostrar que tem sim possibilidade de um atleta de ponta manter performance e ter longevidade. Ele tem 52 anos, 53, né? Eu sempre erro, né, Alessandro? Não, vou para 5,2. E está performando aí com a molecada de 20, de 30. Então, vamos quebrar esses tabus também, por que não, né? Desde que bem preparado, um atleta pode sim ter longevidade também. Então, vamos ouvir aí o que a Bruna tem para mostrar para a gente sobre isso, né? Que vai ser Deixa eu só perguntar uma coisa, doutora Eurípides, ou a Bruna pode me responder. Da onde surgiu a questão, vamos estudar a microbiota intestinal do ser humano, quem é que deu o pontapé inicial desses estudos? Como é que foi? Vocês têm ideia de como começou isso, né? A importância da microbiota intestinal? Você quer falar, Bruna? Eu posso pincelar um pouquinho. Eu vou falar de fato o que é a microbiota. Acho que a gente fala em microbiota, mas acho importante a gente falar de fato o que é uma microbiota, né? A microbiota ela é uma complexa comunidade ali de micro-organismos. Tanto as bactérias são as mais faladas, mas também faz parte dessa microbiota fungos, vírus, protozoários, de fato, né? É uma comunidade de micro-organismos que habitam em diversos ambientes do corpo humano. Então, sabe-se que 70% das bactérias, elas estão localizadas na microbiota intestinal e o desenvolvimento dela começa imediatamente após o nascimento. Então, cada pessoa tem uma composição única de bactérias no intestino, quando a gente vem, então, para a parte de microbiota intestinal, e que desenvolve ao longo da vida. Então, de acordo com a microbiota vai depender de toda a conduta da pessoa, mas desde ali do nascimento, então, desde o parto, tipo de parto que a pessoa teve, até a influência da alimentação, características ali de vida, até o próprio ambiente que a pessoa vive, já vai influenciar para a construção dessa microbiota, tanto a microbiota, né, a microbioma, como a microbiota intestinal, principalmente. E hoje já se fala muito dos hábitos de vida, né? Tanto da dieta e atividade física, o uso de medicamentos, que ela vai fazer uma correlação muito grande. Então, isso vai depender, vai influenciar de uma forma muito importante para o resultado dessa microbiota, né? Para ter uma microbiota de fato saudável. Doutora Eurípides, quer falar alguma coisa? Sim, vamos lá. Eu acho que desde que o ser humano começou na arte da medicina, né, que se você for ver já lá no Egito Antigo, na China, eles já sabiam que tinha alguma coisa ali que influenciava, tá? Tanto que já se fazia transplante de fezes na China antiga, sabia que se tomar fezes de alguém saudável, você melhorava uma gastroenterocolite. Então, o interesse foi surgindo a partir do momento que aprofundaram nos estudos das doenças. E entramos naquela era da higienização intensa, excessiva, que aí os micro-organismos viraram vilões e começaram a aparecer novas doenças depois que a gente melhorou a parte infecciosa, né? Realmente foi uma revolução, o aparecimento da penicilina, só que chegamos ao extremo e começamos a ter
a microbiofobia, vamos falar assim, né? Tudo tinha aquele medo, e começou a intrigar eles, alguns grupos sociais que não tinham tanta higiene assim, viviam de forma mais precária, e viviam muito, eram longevos, sem contar os estudos com os fermentados, que também é a longo prazo. Então, foi vendo que eles não são nossos inimigos e que precisamos sim cultivar nosso jardim, que isso é um jardim que temos dentro de nós, para fazer com que melhoremos. Eu acho que o ser humano começou a olhar muito para fora do universo e encontrou várias coisas, e agora encontramos um universo à parte, que está dentro da gente, e a partir disso está surgindo mais e mais pesquisas para explicar por que tem tanta doença crônica, o que está acontecendo. E a microbiota, a partir dessas pesquisas, surgiu como o cerne de tudo isso, das doenças. Será que é causa ou consequência? Ainda vão sair muitos estudos aí que vai explicar isso para a gente. Ainda tem muito que estudar, né, doutora Eurípides? Tem muita coisa aí para trazer para o pessoal, inclusive aí sobre o esporte, né? Bruna, o que a gente tem hoje já, né, que fala dessa importância da microbiota para o atleta, né? O que a gente já sabe, né, sobre essa relação, né, de uma boa microbiota e uma boa performance esportiva? Perfeito. Boa pergunta, inclusive. Sim, né? Tem uma conexão, parece existir sim essa influência da performance esportiva, da microbiota na performance esportiva. Porém, essa relação ainda não foi muito bem estudada como os outros aspectos da nossa saúde, né? Então, as pesquisas não conseguiram identificar perfis de microbiotas associados à performance esportiva, como tem para patologias, doenças crônicas, mas que, de certa forma, os estudos vêm fazendo correlações cada vez maiores, né? Sabemos que a composição da microbiota intestinal ela é influenciada por muitos fatores, como eu falei, idade, uso de medicamentos, nível de estresse, mas principalmente pela dieta, e que nos últimos anos as pesquisas têm indicado que a atividade física também tem uma relação muito importante em relação à microbiota. Porém, a avaliação do efeito da atividade física na microbiota, ela é muito complexa, porque além de levar em conta todos os hábitos alimentares, como eu comentei, o tipo, a intensidade e a duração do exercício, ela também vai ter um impacto muito grande gerado na microbiota intestinal, né? Pesquisas demonstram já que um indivíduo sedentário que começa a praticar atividades físicas moderadas, ele apresenta aumento de espécies marcadores de saúde intestinal, ajudam a controlar o processo inflamatório, mas que nem sempre essa atividade física ela está realmente associada ao benefício da microbiota intestinal. Que daí, por exemplo, quando chega, né, no caso do Alessandro, que daí vem essa atividade intensa, de prolongado tempo, muito prolongado, como esse parte de todos corredores, né, de longa distância, ele pode sim gerar a atividade física intensa pode sim gerar um aspecto negativo e fazer com que essa microbiota tenha esse aumento da permeabilidade intestinal e tenha todo o aumento das bactérias marcadores de saúde intestinal, né, marcadores de aumento desse processo inflamatório, né? Então, as bactérias marcadores de processo inflamatório acabam aumentando quando dentro desse tipo de exercício, né, de longa duração, exercício que tem esse estresse oxidativo muito grande, né? Isso. E cada indivíduo, né, vai ter essa indicação. É sempre bom a gente estar falando isso, né, justamente por conta de vários contextos, né? A gente não pode ser tão simplista, né, e falar que apenas uma coisa, mas existe um contexto todo, né? Focando aqui no Alessandro, ele já tem muitos anos de esporte, mas de acordo com os exames que ele já realizou, e que não foram poucos, né? Todos estão indo pelo mesmo caminho, né? Então, só da gente ver o exame genético dele, que a gente vê que a alimentação para ele, a melhor é uma alimentação com mais proteína, o esporte para ele é o endurance. Então, muitas vezes, a gente precisa
olhar, né, esses aspectos de cada indivíduo, da importância dele saber o que vai ser melhor para ele geneticamente e, né, na parte do intestino, através da microbiota. Então, é uma coisa interessante da gente ver, né, dessas correlações que tem, né, de vários exames, de várias análises. Então, muitas vezes pode ter gente que faz, às vezes, pós-endurance e não se sente bem. E às vezes aquilo ali realmente não funciona para ele. De outra forma, pode ter o que funciona para o outro. Então, essa individualidade é algo muito legal da gente trazer aqui, né, Bruna, para falar. E, doutora... Só um minuto, Letícia. A atividade física, então, Bruna, ela é um fator protetor da microbiota intestinal? Olha, estudos mostram que de fato é um fator protetor, né? Ali, como eu falei, nos estudos de sedentários que começam a praticar essa atividade física, ele é um fator muito protetor, de certa forma, né? Mas o ponto ali, quando vai para atividade física de alto desempenho, né? Como é no teu caso, no caso de corredores de longa distância, esses atletas, né? De treino muito intenso. Ela já tem, a microbiota, ela já tem uma tendência a acabar desencadeando o processo inflamatório, ter esse aumento dessa permeabilidade intestinal que acontece com os atletas, que foi bem esse ponto que o Dr. Eurípides dali falou no início da aula, né? Então, realmente, ela é um fator protetor, mas tem esse parente de quando a atividade é muito intensa, ela pode ter esse aumento dessa translocação de bactérias, através interessante, Bruna, porque eu fiz o nosso exame, eu fiz, se eu não me engano, um dia anterior ao Iron. E já estava com uma carga de treinamento bem alta, exaustiva, já estava ali bem cansado, né? E é interessante que o resultado aí, no meu caso, deu... bem o que a gente entra, né? A individualidade, assim, o ponto principal, acho que é muito interessante de falar, o ponto principal é a assistência toda, né? Então, assim, eu tiro o chapéu de todas as formas para a Letícia, para o teu, né? Para toda a tua conduta, de fato, todo o teu empenho em relação a isso. Não tem como, né? Toda a tua disciplina, ela é um fator, com certeza, que mandou muito nessa microbiota para esse resultado, para o resultado, de certa forma, da microbiota, né? E que aí entra na importância da individualidade. A gente vê que realmente, né, tu teve o prazer de conhecer a tua microbiota de forma a fundo, né? Conheceu a microbiota, viu que o teu desempenho bateu com o resultado da microbiota, então deu uma microbiota esperada para o teu desempenho, mas que a gente não pode descartar todo esse processo, tanto o trabalho da Letícia quanto do Dr. Eurípides e a tua disciplina em relação ao... O meu é maior, tá? O meu é maior, só deixando claro aqui. Com certeza, porque o que você faz, a gente não faz de jeito não tem como. Eu sou muito disciplinado, sim, eu sou determinado e o que eles falam para fazer, eu sigo na cartilha 100%. Isso ajuda bastante, né? E tem a questão também da suplementação, né? Hoje o Alessandro também fez uma suplementação com mais corpos cetônicos também, né? A gente vê também um fator protetor nessa relação da inflamação, através, né, já tem alguns estudos que demonstram, né, melhora de processos inflamatórios com, né, corpos cetônicos, também pode ser, né, uma das coisas que também ajudou, né, nessa microbiota. Né, a gente conversou essa semana, né, Letícia? Eu vi um estudo e comentei com a Letícia, não sei se o Dr. Eurípides pode contribuir também, você, Bruna, sobre os corpos cetônicos, né, nessa questão inflamatória, né? Que vocês já ouviram falar, já leram alguma coisa? Se não me engano, está lá no grupo da Rebelião Saudável um estudo que o DJ surfista compartilhou, interessantíssimo. Exato. Se quiser, eu posso falar, sim. Claro. Queremos. E os corpos cetônicos, eles também estão vindo aí como uma vedete, como algo que veio para ser uma pílula mágica também. E
estudos têm mostrado que o excesso também não é bom. Então, tem que ter, tudo é equilíbrio, né? Às vezes, Dosagem. na verdade, se você está repondo, por exemplo, o Medeiros já produz o dele e ainda vou colocar mais em cima, aí pode algo que é anti-inflamatório passa a ser pró-inflamatório. Então, esse equilíbrio é bem tênue e é individual, é o que a gente está falando aqui. E não tem só o butirato, que é a vedete, tem o propionato, o acetato, que são mais inflamatórios em excesso, inflamatórios até para o próprio fígado. Então, tem que ter cuidado, sim, nessas reposições, né? Não, tem que esperar estudos maiores mostrando isso, como tem saído, né? E o DJ surfista aí é um grande lapidador de estudos para a gente, né? Ele destrincha tudo para a gente, mas eu vejo com cuidado essa questão de suplementar. É melhor você produzir o seu próprio. Com uma microbiota saudável, fazendo a modulação intestinal, chegando a um equilíbrio, você vai produzir o que seu corpo precisa, exatamente o tanto que seu corpo precisa e o que é para você. E é bem exatamente isso que a gente vem mostrar no resultado e com o exame, né? De fato, através do exame, vai conseguir ver, ou, por exemplo, no caso do Alessandro, a gente encontrou uma quantidade extremamente adequada de 2 bactérias marcadoras de saúde intestinal que elas próprias já produzem todo esse processo de butirato, no ácido graxo de cadeia curta, e que o porquê suplementar se está presente nesse caso, né? O Alessandro, ele está com tanto a Fecalibacterium plasmiditise como a Roseburia, as 2 bactérias marcadoras de saúde intestinal, foi encontrado no resultado. Então, é mais uma forma de realmente ver, né, a individualidade. No caso do Alessandro, ele não precisou fazer essa suplementação específica, que através da alimentação, dos alimentos de verdade, ele conseguiu fazer toda essa absorção e aumentar essas bactérias marcadoras de saúde intestinal. Então, mais um ponto, um gatilho, que a importância de se conhecer, de fazer o exame e realmente olhar, não, a minha microbiota tá assim, ela tá dessa forma, então não preciso, né, focar nessa parte de alimentação. Os meus alimentos já são suficientes para mim. Exato. Então, vamos lá, Bruna, vamos falar um pouquinho do exame do Alessandro, né, que a gente já começou a falar aqui. O que teve ali de resultado, né? Que, enfim, até a gente ficou bem surpreso, porque a gente não tinha ideia do que viria, né? Mas, enfim, o que a gente viu ali nesses exames que seria interessante a gente dividir aqui com o pessoal? Então, vale ressaltar, né, que mesmo sem uma relação com a performance esportiva bem estabelecida ainda, algumas funções, elas já são bem descritas na microbiota intestinal, que podem ajudar o atleta, né? Por exemplo, quando a microbiota intestinal ela está em equilíbrio, ela pode ajudar a aumentar os níveis de energia, fornecendo os metabólitos essenciais com ácidos graxos de cadeia curta, o acetato, o propionato, o butirato, né, que o Dr. Eurípides já falou, o que pode realmente se traduzir em um melhor desempenho. Além disso, a microbiota intestinal ela é também influência na função cerebral, que a gente também não pode esquecer dela, né? E que, de fato, ela vai regular toda a produção ali dos hormônios que fazem toda essa conexão eixo-intestino, né? Eixo cérebro-intestino, né? Então, também tem essa grande influência na produção das substâncias neuroquímicas, como a serotonina e a dopamina. Então, a gente reconhece que um atleta em equilíbrio, ele vai estar com essa quantidade de hormônio em equilíbrio, ele vai conseguir ter um adequado sono, vai, né, conseguir fazer todo esse ciclo de forma ok. Agora, quando o atleta está em condições mais debilitadas, já começa a alterar tudo de forma, né, gradativa. Então, altera toda essa parte hormonal também. E hoje a gente vê que, no caso, a microbiota intestinal ela vai controlar todos esses níveis de hormônio, inclusive aquele hormônio, né, o cortisol e essa parte que a cortisol elevado, a gente sabe que não vai ter um resultado esperado, um resultado que a gente espera, né? Então, no caso do Alessandro, essa microbiota, né, esse atleta fora da linha que a gente diz, ao analisar o perfil da microbiota do Alessandro, então
Foi uma microbiota linda, né? Eu vou falar aqui, que não tem como não falar que ela foi uma microbiota linda, ela deu o resultado dela, deu um equilíbrio, então o resultado do exame do probioma, ele pode dar 3 tipos de resultado, então se a microbiota ela vai estar em equilíbrio, em atenção ou em desequilíbrio, né? E para chegar nesses resultados, a gente utiliza um somatório de 7 parâmetros. Então, dentre de todos os parâmetros, todos estavam dentro desse valor de referência, então, Alessandra, a gente pôde ver, a gente discutiu, né, inclusive a microbiota, e viu que ele apresenta, dentro dos parâmetros, uma alta diversidade bacteriana, até acima do valor referenciado. Então, esse parâmetro ele é importante, pois para os adultos, uma microbiota intestinal diversa é considerada saudável, mas em alta diversidade, ela está associada à estabilidade da microbiota intestinal, ou seja, ela vai ter uma resistência dessa comunidade bacteriana frente a intervenções. Então, ela quanto mais, né, diversa uma microbiota, mais resiliente e menos suscetível a algumas patologias, né? Então, hoje também algumas pesquisas já demonstraram que os atletas profissionais apresentam uma maior diversidade da microbiota intestinal. No entanto, um tempo de trânsito intestinal um pouco mais prolongado, que daí também pode resultar em um aumento da diversidade, mas que não necessariamente isso seja uma microbiota saudável, mas que no caso do Alessandro, ele deu, né, essa alta diversidade e correlacionou com uma microbiota saudável. O outro parâmetro que a gente do resultado dele foi a relação entre os filos. Então, hoje se fala em 2 filos em abundância presentes, que são os Firmicutes e os Bacteroidetes. Ambos esses filos têm que estar numa proporção de 90%, né? E aí, nessa razão dos filos, a gente encontrou essa microbiota dentro do valor de referência. Então, a gente pôde ver essa proporção de 90% desses 2 principais filos, tá? E outra proporção também que vale muito ressaltar, que foi, eu acredito que o mais impactante, né, dessa microbiota foi o quanto que foi encontrado das proteobactérias. Visando que as proteobactérias são filos de bactérias gram-negativas, na grande maioria bactérias patogênicas, o valor referenciado, né, para dentro da população brasileira, o valor referenciado é de até ter 6%, então se tiver até 6%, pode ser considerado uma microbiota ok, que no caso do Alessandro foi encontrado 1,9%, então praticamente não encontrou proteobactérias. Então, isso, assim, foi lindo de ver, realmente, a gente olhar o resultado, o do Alessandro foi sucesso, e aí traz de forma mais, para realmente mostrar e comprovar que toda essa conduta que tanto a Letícia, quanto o Dr. Eurípides, quanto ele fala, está de forma muito assertiva. Vocês estão tendo um resultado muito benéfico, todo esse processo, né? Tá valendo todo esse suor do Alessandro, tá valendo muito a pena, porque essa microbiota ela está muito em equilíbrio, ela está muito saudável, né? E que a gente sabe que o aumento exacerbado do filo das proteobactérias, ela é um marcador de desequilíbrio, então acaba podendo desencadear várias patologias, várias doenças crônicas, tanto doenças inflamatórias intestinal, né? E que, no caso da Alessandra, está longe de acontecer isso, de acordo com essa microbiota que foi encontrado. Outro parâmetro que a gente analisa também são a predominância de bactérias, de bactérias com ação pró-inflamatórias e anti-inflamatória. Então, em relação à microbiota do Alessandro, a gente encontrou uma proporção de bactérias com ação pró-inflamatória de 6%. Então, bactérias com ação inflamatória foi encontrado 6% dessas bactérias. Em contrapartida, as bactérias marcadores de saúde intestinal foi encontrada, deixa eu confirmar aqui, que eu não estou com o resultado aberto. Se eu não me engano, foi uma quantidade muito boa de bactérias anti-inflamatória, com essa função anti-inflamatória. Foi tudo de bom, então. Essa microbiota da Alessandro, ó, tinino. Deixa eu abrir aqui. Conseguiu achar? Já estou achando aqui a microbiota.
Outro, depois eu já vejo aqui essa microbiota, mas outra também proporção dentro das bactérias marcadores, dentro dos parâmetros que a gente utiliza para chegar no resultado, vale ressaltar as bactérias marcadoras de saúde intestinal, que são aquelas bactérias que têm toda essa função para diminuição da permeabilidade intestinal, que tem essa função anti-inflamatória, e que, de fato, no Alessandro foi encontrado, das 5 principais bactérias marcadores de saúde, foi encontrado as 2 bactérias que têm essa função de produção de butirato, do ácido graxo de cadeia curta, que são ótimas bactérias marcadores de saúde intestinal, que diante dessas bactérias que foram encontradas, elas estavam dentro do valor de referência numa quantidade muito adequada, que foi mais realmente esse gatilho para tratar com uma microbiota em equilíbrio. Deixa eu ver aqui o resultado. Já está abrindo aqui. Não. Deixa eu ver. Vale que assim que peguei o resultado e analisei, né, que eu fui um dos primeiros a pegar, eu falei pro Alessandro, eu não sei se para a Letícia também, cadê a carne apodrecendo no intestino do cara? Cadê, né, o que o fantástico. E a carne vermelha? Que o pessoal vai muito raso na situação e não considera digestibilidade. A digestibilidade, o Medeiros deixa quase nada para essas bactérias aí fermentarem. E o egoísta. Foi encontrado 24, praticamente 25% de bactérias com ação anti-inflamatória. Então, assim, foi uma composição de sucesso, são bactérias benéficas que estão predominando nessa microbiota, que estão fazendo todo esse processo, ajudando ao resultado que, de fato, a gente está chegando, a gente vê o resultado do Alessandro, e vê que, de fato, todo esse sucesso que ele tem, né, no treino, na competição, de fato, essa microbiota ela está influenciando de forma muito benéfica para ele. Uhum. Exato. Então, tivemos aí, né, um resultado incrível. Doutor Eurípides, vamos falar um pouquinho, né, desses estudos que a gente tem, né, que fala sobre, né, os malefícios da carne para o intestino. E, enfim, o que a gente vê, né, nós estamos vendo aí é que, enfim, para o Alessandro, isso tá bem, né, tá positivo. A dieta que ele mantém tá bem positiva para ele. Mas, né, continua a sua explanação, né, falando dessa relação toda que as pessoas às vezes falam da carne com, né, que ela apodrece no intestino. Vamos lá. A Bruna sabe que já esbarrei com ela em diversos cursos aí de microbiota e que eu já ouvi de experts, né, de que a dieta carnívora é incompatível com a vida. Eu já ouvi nesses moldes que eu estou falando para vocês. Então, eu tenho vários amigos, pacientes que já teriam ido a óbito há algum tempo, sabe? Que o próprio Alessandro é mais de 3 anos aí na carnívora. Então, assim... Fantasmas. Exato. As pessoas deixam de ver a questão da individualidade metabólica, que cada um de nós temos. É óbvio que eu já tive pacientes que estavam na cetogênica, consumia muita carne, eu fiz teste genético deles, fiz teste de microbiota, e mostrei que realmente para ele estava sendo inflamatório, o perfil da microbiota não estava legal, que pelo menos tentar uma plant-based por um tempo, para dar uma limpada, e tenta reintroduzir. Aí mudo digestibilidade, eu faço esse paciente mastigar melhor, esse paciente ter o mindful, né, ter o tempo para se alimentar, melhora a acidez desse estômago, melhora as enzimas digestivas, trata uma possível SIBO ou desbiose que esteja em curso. Esse paciente vai voltar a digerir essa carne e talvez volte a conseguir fazer a cetogênica. Agora, tem alguns com testes genéticos que mostram que, para ele, realmente é proibitivo, realmente vai ter uma aterosclerose no futuro. Então, gente, tudo é individualidade. O que a gente está fazendo aqui não é
provando para vocês que é a melhor estratégia ou é a única estratégia. Nós estamos mostrando que existem outras estratégias, que você, por ser atleta, não precisa cair na Carbolândia e outra. Os estudos que tem por aí são estudos que, de 3 semanas, de 1 mês, a pessoa não virou a chavinha para consumir, para as células dela consumir os corpos cetônicos. Então, realmente vai cair performance. Então, isso que o Alessandro falou, que ele teve uma adaptação, foi para virar essa chavinha e as células dele entender, né, que somos flex, tá? E parar de preferir a glicose e consumir os corpos cetônicos, que é até de mais alta octanagem, né? Se você for olhar bem limpo, aí. Um combustível limpo, né, doutor Euripides? Exato. Então, não é para falar que é a melhor, é para falar que existem outras estratégias e que temos que individualizar essas estratégias através de exames, né? Os atletas buscam milésimos de segundos. Então, um exame desse de microbiota para um atleta igual Medeiros, um exame de polimorfismos genéticos, vai ajudar muito a montar essa estratégia individualizada para esse atleta em específico. Então, Bruna, uma pessoa que está ouvindo a gente, vai ouvir depois o nosso podcast, um atleta, né? Eu me interessei bastante, acho muito importante a gente saber aí o que acontece com a nossa microbiota. Ela vai fazer um exame com vocês e quando receber o resultado, vocês dão toda a assessoria também, né? Vocês dão todo o esclarecimento para esse público que talvez não tenha um grande doutor Eurípides na mão, mas leve para um nutricionista que muitos não conhecem ainda, né, o valor desses resultados. Então, vocês apresentam um laudo, né? Eu já vi o meu aqui muito bem descrito, né? Como é que é o processo para uma pessoa que está interessada, amanhã mesmo já está fazendo? Isso mesmo. Então, aqui na Biome Hub, hoje nosso intuito é fazer com que os nossos parceiros tenham realmente esse empoderamento em poder e saber ler o laudo, saber interpretar e saber fazer essa nutrição de precisão de forma bem personalizada, né? Então, hoje a gente fornece toda uma assessoria técnica que é composta por nutricionistas e onde tudo que realmente o profissional, esse parceiro, ele precisar interpretar qualquer parâmetro, qualquer dúvida, ou se precisar ler toda essa parte do laudo, do resultado, a gente vai assessorar, porque a gente reconhece que os parceiros eles têm que estar, quanto mais informações, mais sucesso nessa conduta clínica. Então, isso. Não é a intenção realmente, né, alguém vir fazer o exame sem ter esse respaldo, sem saber o que vai fazer com esse grupo de bactérias. Então, tudo que esses parceiros precisam, tanto de material técnico quanto de artigos, estudos, que a gente mostre o resultado, consiga. Todo o laudo em relação ao laudo, a gente faz toda essa correlação com as condições que o paciente apresenta. Então, todo paciente ele vai preencher um formulário clínico, onde através desse formulário vai ter todas as informações dos sintomas e condições que ele possa apresentar. E através desses sintomas e condições, a gente vai trazer informações bem relevantes e embasamentos técnicos para o parceiro conseguir olhar, interpretar e direcionar essa nutrição de forma muito mais precisa, de forma muito mais personalizada, né? Que a gente sabe que isso é crucial. Nós, nutricionistas, a gente tem realmente, no momento que a gente sai dos sinais e sintomas, que a gente lida nos sinais e sintomas, às vezes a gente faz uma conduta, 2 condutas, 3 condutas e não está tendo o resultado que de fato é para ter. E aí, dessa forma, através do exame, a gente consegue realmente ter essa conduta de forma muito mais precisa, né? Assertiva. É a medicina de precisão, né? Uhum. Exato. O doutor Eurípides falou muito bem, né, sobre a questão de fazer, né, se o paciente, né, não está dando certo com uma conduta nutricional, a gente vai, né, utilizando outras, sempre dentro da alimentação com comida de verdade, que é algo que a gente bate muito aqui nessa tecla, né? A gente quer trazer a melhor ciência para as pessoas que estão aqui nos escutando, né, a melhor forma de trabalhar com cada indivíduo, né? E também sobre... Pode falar, Bruna. Exatamente. Inclusive isso, a gente vê que a medicina, ela personalizada, hoje a gente sabe que, né, uma dieta carnívora, ela pode ser realmente negativa. Então, se
esse atleta que faz determinado plano alimentar, faz uma determinada alimentação, a gente de fato consegue ver através do resultado do exame se essa alimentação é adequada para ele. Carnívora, se tanta dieta vegetariana, se tanta dieta cetogênica, low FODMAP, então a gente consegue através do resultado do exame trazer isso de forma muito mais assertiva, mostrar que se ele está tendo sucesso ou se ele não está tendo sucesso nesse processo, né, nesse plano alimentar. E isso é muito gratificante tanto para o parceiro que está atendendo, para o profissional de saúde, quanto para o paciente, que o paciente ele vai ter isso de forma muito mais assertiva. Isso, ele vai ter tanto essa melhora no desempenho dele, quanto talvez diminuir alguns sintomas que ele possa estar incomodando, né, para ele ter essa melhora na performance. E toda a nossa assessoria técnica, então quem monta o nosso laudo, quem dá assessoria, é tudo realmente composto por nutricionistas. A gente tem no nosso time nutricionistas, biólogas, médicas, que é focado nessa parte de microbiomas, nessa parte da saúde intestinal. Exato. Diga, doutora Eurípides. Então, isso é importantíssimo a gente pensar, ele mostra aquele momento, a microbiota, aquele momento da pessoa, através de medidas de intervenção de modulação intestinal, melhor digestibilidade, às vezes não mostra só que não é para a pessoa aquela dieta, mostra que eu adequando e melhorando, aí eu repito o exame, melhorei parâmetros, então me dá um antes e depois aí para eu entender, não, então era realmente digestibilidade, era realmente, então vamos seguir com essa dieta que vai dar certo para você agora, entro com enzimas digestivas em determinados casos e por aí vai. Agora, mudou os hábitos, aplicou tudo que a gente sabe ali para tentar melhorar o paciente. Repetiu o exame, ainda está com parâmetros inflamatórios altos, tudo alto, então vamos olhar mais a fundo isso aí. Então, realmente não é para você. Eu tenho pacientes veganos ultra mega saudáveis, óbvio que suplementando bem, né? Eu tenho pacientes carnívoros ultra mega saudáveis, onívoros. Então, a gente parar de ver um parâmetro só e começar a ver o todo, que é a medicina integrativa de precisão, que é o que eu e a Bruna estamos frisando aqui, para encontrar o melhor para aquele indivíduo que está sentado ali na minha frente. Que talvez na literatura é 0,1%, mas ele está ali na minha frente. Ele é 100%. Ele é o cisne negro, né? O N1 sempre vai ter, gente. E quando a gente trata de pessoas, né? A gente não tem certeza nenhuma. Eu falo, né? A gente tem muito mais dúvidas do que certezas, porque cada um é um ser único, cada um tem a sua individualidade, a sua genética, cada um tem a forma, né, melhor de adequar a alimentação. Óbvio que eu acabo tendo o meu viés, né? Eu puxo muito para essa questão do consumo da proteína, mas eu sempre falo, né? Se chegar em mim um paciente que eu não vou atender, não vou conseguir atendê-lo por conta de várias coisas, o que eu tenho que fazer é passar para o meu colega que vai saber orientá-lo, vai saber fazer de forma individualizada o trabalho, porque a gente tem que entender que é a saúde da pessoa que está ali nos procurando, né, e que quer realmente melhorar os seus marcadores, né, intestinais, ter uma saúde intestinal. E também, né, doutora Eurípides, a gente sabe ali que o intestino é o nosso segundo cérebro, né, então se a gente não está com o intestino ok, provavelmente a gente está todo desbaratinado aqui nas nossas emoções, né? Fala um pouquinho dessa relação entre intestino e cérebro que a gente tem, né? Dessa importância também da microbiota para isso. Só um parênteses antes do doutor Eurípides falar, eu acho que um importante, vale uma ressalva, né? De que uma das principais lições sobre o microbioma intestinal deve ser de que quando ele funciona com eficiência, todo o corpo funciona com eficiência. Então, isso a gente tem que realmente focar de certa forma, né? Então, a gente tem que levar isso para sempre. Não só os profissionais que trabalham nisso, mas todo humano, né? Todo mundo tem que realmente focar nisso. Exatamente. Pode falar, doutora Eurípides. Fala, doutora Eurípides. Exatamente. Só fechando isso que vocês estão falando antes de entrar na conexão intestino-cérebro, eu já tive pacientes veganos que chegou até mim
por uma nutricionista, não que ela é de viés vegano, ela prefere trabalhar com veganismo, assim como a Letícia prefere trabalhar com carnivorismo. E eu vi no paciente uma SIBO muito intensa, associada ao intestino irritável, com intolerância a FODMAPs, e, querendo ou não, a dieta à base de planta tem FODMAPs, né? Grande parte dos alimentos, das fibras ali, vai ter algum grau de FODMAP. E eu, conversando com o paciente, eu vi, cara, esse cara vai se beneficiar bastante de uma carnívora. Aí, por isso que, assim, nós da Integrativa pensamos no paciente. Entrei em contato com a Nutri, conversei com ela mesma virou para mim e falou, Eurípides, eu não consigo manejar a carnívora, não tenho expertise, pode indicar um outro colega, e pronto, indicou outro colega, o paciente foi. Então, a gente não tem, a gente tem esse desprendimento, no sentido de isso. Nós queremos volume, queremos qualidade, e aquele paciente importa. A questão do intestino-cérebro, gente, isso aí, acho que em todas as pós que eu fiz e os cursos tocam nesse assunto, mas, na verdade, a gente ainda está pincelando a superfície, que tem muita coisa legal saindo, vai sair outras coisas, mas tudo tem a ver com essa conexão intestino-cérebro, que grande parte se faz pelo nervo vago, que 80% das fibras sobem, 20% descem, então quem manda em quem, na verdade, né? Digamos de passagem. E eu costumo brincar, né? Se o cérebro morrer, o intestino continua vivo, mas se o intestino morrer, o cérebro, eu acho que não dura muito tempo, né? Não. Aquela seleção de nutrientes. Grande parte, mais de 53 tipos de neurotransmissores são feitos no intestino, tá? Mas não passa. Aí eles falam, não passa a barreira hematoencefálica. Alguns passam sim, outros sobem pelo nervo vago e outros chegam como neurotransmissor, ao passar vira o transmissor. Então, o que o intestino está produzindo é o termômetro do que está acontecendo no cérebro, já me dá uma ideia. O triptofano é o grande exemplo que todo mundo dá disso, né? Que dependendo da bactéria que eu tenho ali no meu intestino, algumas proteobactérias ali, elas vão converter o triptofano para ir para uma outra via, que é a das quinureninas, que são inflamatórias. Então, dependendo do que você está cultivando dentro de você, em vez de você estar produzindo neurotransmissores como a serotonina, dopamina, você está produzindo uma outra via que está te inflamando. Então, se você vai em alguém que não conhece isso, não entende de microbiota, vai te colocar mais triptofano, vai te piorar mais ainda, te inflamar mais ainda, fora o GABA, que é o nosso grande freio aí do sistema nervoso central, grande parte dele também é produzido no intestino. Então, é uma orquestra que tem que ser bem conduzida, porque senão você pode pender para o lado da inflamação. Então, o intestino saudável é igual a um cérebro saudável e vice-versa. Muito bom. Bom, gente... Letícia, deixa eu fazer a última pergunta para Paula. Bruna. Para Bruna, desculpa. Acho que tem alguém de Paula aqui. Aqui já Desculpa, Bruna. Vamos lá. Acho que nós contamos isso no último encontro nosso, né? Não existe relatos, a gente nunca viu, e eu pesquiso bastante. Desde o início, o Dr. Eurípides está com a gente está fazendo um trabalho aí, acho que inédito no mundo, né? Sobre a minha alimentação, sobre a questão esportiva, enfim. Como a Letícia falou, passamos por vários exames e continuamos a tentar entender isso da gente, né? E vocês vão nos ceder como parceiros lá para o Mundial, que a gente está indo para um outro nível agora, né? A gente vai disputar um Mundial de uma prova muito extrema e nós vamos realizar aí um exame antes e depois, Bruna. Doutor Eurípides também, acho que eu vou ampliar para você. O que vocês esperam encontrar aí? Porque, como
volto a repetir, nunca foi feito isso em nenhum atleta, acredito, no mundo. Se foi feito, está escondido e ninguém fala nada, né? A maioria dos atletas ficam quietinhos aí com as performances, mas enfim. O que vocês esperam ver lá na frente? Vai ser tão diferente um teste antes e depois? O que vocês podem falar com a gente sobre isso? Olha, falando de um atleta de ultramaratona padrão, vamos supor que existe, né? Uhum. É de se esperar realmente uma maior inflamação, né? Após participar desse exercício, desse exercício de alta intensidade. Então, sendo que grande parte dos atletas apresentam esse aumento da endotoxina, devido também à translocação ali do LPS bacteriano, né? Então, é de se esperar o aumento dessa permeabilidade intestinal no Alessandro por conta desse exercício de alto desempenho dele. E com isso vai aumentar as bactérias pró-inflamatórias, vai aumentar todo esse perfil, talvez diminuir essas bactérias marcadores de saúde intestinal. Então, o que a gente pode esperar de fato é realmente uma microbiota mais debilitada por conta dessa exaustão de treinos. Então, a gente vai fazer essa comparação e vamos conseguir ter essa visão de fato, né? Mas como a gente tem esse atleta fora da linha, não sei o que esperar dele. Sinceramente, eu não sei o que vai ser tudo uma surpresa. Estou louco para saber, inclusive, vou ficar ansiosa por esse resultado. Mas o que a gente espera realmente é uma maior inflamação, porque pode acontecer essa translocação do LPS bacteriano, né, através dessa barreira intestinal, através dessa permeabilidade, por conta da permeabilidade intestinal que vai aumentar. Mas, né, se tratando de Alessandro, tudo pode acontecer. Diga, doutora Eurípides. Vamos lá. Com certeza vai piorar parâmetros inflamatórios, que é o normal, né? Por isso que quem faz esse tipo de esporte, a curva normal da população que faz esse tipo de esporte, dura pouco, não fica até os 50, 60 anos igual o Medeiros. Estou dizendo não os profissionais, né? Estou dizendo um ser humano normal, igual ele que quer começar a correr e fazer tudo isso. A diferença é que o Medeiros já mostrou nos exames genéticos que o sistema de detox dele é muito rápido e muito bom. Então, assim, eu estenderia isso. Eu faria também uns 2 dias depois, Legal. Antes, para ver quanto se teve, né, uma recuperação rápida. Já mostrou essa rápida recuperação que é esperado, para aí sim concatenar com o que foi visto nos testes genéticos dele, e com certeza vai ter uma variação grande, gente, porque as bactérias do nosso intestino, elas variam com o ciclo circadiano. Por que não vai variar com o exercício extenuante desse, né? Concordo. Exatamente. Gente, olha, já falamos aqui 1 hora, né? Esse assunto a gente vai estender para outras lives, a gente vai trazer outros assuntos, né? Falar uma parte mais técnica também, que muitas pessoas acabam querendo saber. Mas, Bruna, antes da gente finalizar, como é que as pessoas que estão aqui nos escutando conseguem fazer esse exame? Elas precisam de ter uma solicitação de profissional? Elas conseguem fazer diretamente com vocês? Como é que funciona, assim, a galera que está aqui escutando e quer fazer esse exame? Não, de fato, é importante ressaltar que para fazer o exame precisa dessa requisição, né? Tanto médica quanto nutricionista, então pode pedir ajuda para o doutor Eurípides, pode pedir ajuda para a Letícia. A gente tem todo um grupo de nutricionistas que são os nossos parceiros, onde através desses parceiros consegue fazer o nosso exame. É fato de que hoje, tanto para a interpretação do exame quanto para ter essa assertividade na conduta clínica, precisa ter um acompanhamento profissional. Então, tem que ser um médico ou um nutricionista que de fato está habilitado, porque toda a nossa equipe técnica a gente fornece de usos exclusivos para os nossos parceiros. Então, toda essa assessoria a gente fornece para os nutricionistas, para os médicos, então os nossos parceiros não vão ficar sem essa assessoria. E aí, com isso, quem quiser fazer o exame pode entrar em contato através tanto do nosso CAL, que a gente indica os nossos profissionais que são habilitados a estar
usando o exame do probiome para ter essa melhora, essa assertividade na conduta clínica, né? E essa melhora de todos os quadros, não só na performance, mas também para todos aqueles pacientes que têm qualquer doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, todas essas condições que realmente têm essa microbiota debilitada, né? E o ponto é de que o Alessandro é fora da curva, né? Caso muito lindo, vai ser. Obrigado, Bruna. É o cisne negro. O nosso cisne negro aí, com várias variações. Vamos poder ajudar muita gente, né, Bruna? Exatamente. Lá na frente, né? Com certeza. Isso é bacana. Com certeza a gente vai ajudar bastante gente, né, com esses resultados aí que o Alessandro vai trazer. Bom, deixa eu só dar um oizinho aqui para o pessoal que chegou depois. O Cláudio colocou aqui boa noite. A Patrícia colocou boa noite. A Luciana também colocou boa noite. Luke Guia escreveu aqui: cetose natural, nada de ficar perseguindo níveis elevados a todo momento. Até o extraterrestre aqui. O extraterrestre é o Alessandro, gente. Tem só uma pergunta. O Denilson perguntou: quanto tempo de permanência em determinada dieta é necessário para que as alterações possam ser detectadas por exames de microbiota? Bom, hoje, né, a gente se fala, quando o profissional quer fazer comparações, né, com laudos, então a gente indica que faça o exame e depois, no mínimo, pelo menos 60 dias, refaz para ver de fato o que alterou, para conseguir ver o que alterou na microbiota, né? Mas através do exame, de fato, consegue já ter essa conduta assertiva e a microbiota, ela é, né, bem resiliente, então ela em 2 meses, em 1 mês, fazendo essa conduta que o profissional passou, já consegue ter essa melhora, mas a gente indica que seja feito o exame, refaça o exame depois de no mínimo 60 dias. 60 dias. Isso aí. Bom, Bruna, foi maravilhosa aqui a nossa conversa. Doutora Eurípides também, muito obrigada. Doutora Eurípides, tem alguma coisa a finalizar? Deixa ele falar, Lê. Fala. Não, só agradecer mesmo e dizer para o pessoal que o Alessandro não é fora da curva só na questão do atleta, né? O ser humano também. Obrigado, cara. Privilégio de conhecer e agora ter como amigo mesmo. Não consegui vê-lo pessoalmente quando ele foi para Brasília, mas deixei ele aos cuidados de um grande amigo, o Dr. Daniel, né, que fez a colonoscopia dele também. E não tem nada lá no cólon dele também, tá, gente? Então, nada de carne está inflamando o intestino dele. Pelo contrário, é uma colonoscopia perfeita, normal, né? Para alguém de 50 anos, até fora do normal, se você for ver. E estou sempre à disposição para vocês. A Letícia, já encontrei várias vezes também, uma irmã que eu fiz aí nessa andança aí de Instagram, né, de papo de reto. E a parceria da Bruna, né, da Biome, todo aí, que eu tive a surpresa de saber que eu sou um dos primeiros cadastrados aí no banco de dados. Exatamente, um númerozinho ali bem recente, uma honra como nosso parceiro já há alguns anos. E só gratidão, sempre que me chamar, estou à disposição de vocês. A gente está te esperando lá em Havaí, hein? Que vou tentar, juro. Você, a Bruna, o pessoal da Biome, estamos esperando todos, porque eu acho que vai ser interessante. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos fazer história lá, Bruna, doutora Eurípides e Biome junto com a gente, e vai ser fantástico. Vai ser muito bom. Gente, então é isso. Valeu, muito obrigada. Essa live ela vai ficar gravada tanto aqui quanto na Biome, e também a partir de segunda-feira ela também já vira podcast, né? Então também vai estar disponível no nosso podcast. Lembrar mais uma vez que, né, a nossa rifa, nossa ação entre amigos para ajudar o Alessandro a ir para o Mundial, está lá na nossa bio, tanto na minha bio do Instagram, quanto na bio do Alessandro, quanto na bio da Primal, né? Cada rifa tem um custo de R$10, vocês podem comprar quantas rifas vocês quiserem, e estamos também em busca de patrocinadores, né, para nos ajudar aí também a levar o Alessandro para o Mundial. Pessoal, então é isso, boa noite e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.